Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Metro Quadrado, seu podcast de mineração imobiliária. Eu, Alisson Sebastião Carvalho, com meu comparsa de podcast aqui, Ariel Tavares. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Não sei que horas estão ouvindo aí, mas sejam muito bem-vindos ao podcast e mais um podcast pro Metro Quadrado. E hoje o nosso episódio vai falar mais um pouquinho sobre nós. Afinal, os rostos do nosso podcast aqui, teremos convidados no futuro. Sim. Mas por enquanto, como a gente faz muita coisa, nós temos que falar da gente primeiro, né? Vamos puxar a sardinha para o nosso lado. E hoje nós vamos falar dos benefícios da permuta imobiliária atrelado ao apoio à produção da Caixa Econômica. Então, esse episódio é voltado ao construtor civil que trabalha já com apoio à produção ou aqueles que pretendem aderir a esse programa da Caixa que financia um empreendimento. E para quem não entende disso, a gente vai tentar desvendar um pouquinho aí de forma didática como que funciona o apoio à produção. E por que permuta imobiliária? Porque apoio à produção, ele exige um número de casas mínimo. E isso, quem tem terreno, quer vender um terreno, a gente vai mostrar de maneira a viabilidade financeira de que a pessoa pode ganhar muito mais dinheiro com a permuta imobiliária no apoio à produção. Eu, Alisson, não trabalho com apoio à produção, mas o Ariel trabalha, constrói, tem uma vasta experiência nisso, ensina outras pessoas como aderir ao apoio à produção e a gente tem feito uma collab aí, a gente tentando pegar áreas para construir nessas áreas sobre o apoio à produção. Então, Ariel, o que a gente pode começar falando do apoio à produção para a pessoa entender, que eu acho que permuta, a pessoa tem uma ideia do que é, mas o apoio à produção da Caixa, como é que é? Você tem todo esse dinheiro para construir todos esses terrenos que você está procurando? Como é que é esse negócio aí? Então o apoio à produção, eu brinco que depois você entra no apoio à produção, você vira o motorista do carro forte. Você tem bastante dinheiro disponível ali, mas o dinheiro não é teu. Então hoje eu sou o motorista aí do carro forte e como você falou, a gente ensina outras pessoas aí a vir dirigir também esse carro forte, né? Acho que bastante breve assim o que seria o apoio, né? O apoio é indicado para construtores que já têm aí um nível de construção, digamos assim, que já constrói pelo menos hoje aí de 10, 12 unidades, digamos assim, uma casinha por mês aí, né? Porque o apoio precisa de uma estrutura. Então precisa de um engenheiro específico assim, de escritório, precisa um engenheiro acompanhando obra. Então é uma obra um pouco diferente do que o construtor hoje está acostumado a fazer, né? Que vai ali, compra o material, vai ali no pedreiro, vai com a pampinha dele para lá e para cá e compra o material e tal. Não é que não tem como, mas é difícil fazer sozinho. Na verdade, assim, exige muito mais do processo, né? Uhum. Então, uma obra hoje, você precisa fazer, por exemplo, eu vou fazer lá a fundação da casa, preciso fazer a coleta do concreto, né? Olhar slump, mandar para teste, chegou o tijolo na obra, preciso mandar o tijolo para fazer teste, tudo isso por conta que você precisa ter o PBQPH com as modalidades de apoio à produção para Minha Casa Minha Vida, né? Se for para o SBP é um pouco mais tranquilo, assim, você não precisa do PBQPH, mas para quem usa o Minha Casa Minha Vida, que é a maioria, né, dentro do apoio à produção, porque o apoio à produção te dá escala, então é difícil você escalar no mercado de médio e alto, né? Então a maioria do pessoal aqui está no apoio, tá dentro do Minha Casa Minha Vida. Do Minha Casa Minha Vida você precisa do PBQPH e para ter essa modalidade você precisa de algumas controles na obra que a gente normalmente não faz quando toca obras individuais. Então esse é o primeiro ponto, assim, Já começa nesse PBQH, o que é uma certificação. É uma certificação nos construtores. Então antes de querer entrar no apoio já tem que ter isso. Você pode fazer durante o processo, não precisa fazer antes, né? Isso é o mito, assim, que muita gente faz. E a gente vê muito construtor aí que vai, tira o PBQPH para depois querer entrar no apoio. Eu diria que é o caminho inverso, assim, é importante você entrar no apoio, entender se o jogo é para você, se for para você, você faz a certificação. A certificação é alguma coisa perto de 3 a 4 meses, então certificar não é difícil, porque a primeira certificação, você
vai criar os controles, né? Então você vai criar uma planilha de rastreabilidade de concreto, vai criar uma planilha de controle de treino, vai criar vários mecanismos ali de controle de obra que você vai usar durante a tua obra. Então você pode tocar o processo do apoio e durante o processo do apoio ir tocando em paralelo o PBQPH. O PPBH, para quem não sabe, é a ISO 9001 das construtoras, né? Então, ele controla a qualidade ali da obra, né? Então, é algo que, como eu falei, se você fizer um SBPE, imóveis para cima do Minha Casa Minha Vida, não é obrigatório, mas para o Minha Casa Minha Vida mas também que dá para fazer durante o caminho, não precisa sair correndo e fazendo certificação para depois entrar no apoio. Até porque todo o projeto do apoio à produção são alguns meses, né? Então, às vezes, se você certificar muito antes também, vou certificar para depois correr atrás no terreno, para depois correr atrás no apoio, pode ser que vença a sua certificação e você ainda não conseguiu concluir o apoio. Então, eu acho que essa trilha aí do apoio à produção, a hora de fazer cada coisa, é bastante importante ter esse conhecimento. E esses requisitos mínimos é uma exigência da Caixa Econômica. Sim. Porque, por exemplo, para quem quer entender do apoio, basicamente você constrói, tem todos esses requisitos de acompanhar, ter a certificação, de saber que aquilo que está sendo construído tem uma qualidade, porque quem vai pagar essa obra não sai do bolso da tua construtora. Não, assim, algumas pessoas também entendem que, putz, eu vou construir com o dinheiro da Caixa. Não é 100% verdade, né? A Caixa custeia a obra, mas é custeio com reembolso. Então, você precisa ter a primeira grana ali para comprar o terreno ou para fazer a permuta do terreno, né? Você precisa da graninha ali para tocar projeto, as taxas e tal. E você precisa dar o start na obra. Esse pontapé inicial aí é do teu bolso. É do teu bolso. E aí é importante frisar que, por exemplo, a pessoa hoje que faz 10 casas, ele consegue fazer 100 casas? Consegue. Dentro do apoio, consegue. Se ele conseguir fazer essa escalada, conseguir ter esses controles de obra e controlar, né, a obra no modo geral, assim, ele consegue ir para o apoio e tocar com o dinheiro da Caixa. O dinheiro que ele tocava as 10 casinhas dele, ele vai ter o dinheiro para dar o start nas 100, e aí ele consegue com o reembolso, porque daí todo mês a Caixa vem, faz uma medição e te paga por obra concluída. Então o dinheiro dele, que hoje ele faz pouquinha casa, ele consegue escalar e fazer 5, 6, 10 vezes mais do que ele faz hoje. Esse é a grande sacada do apoio. Todo mês vem o engenheiro da Caixa e mede a evolução da obra. Isso. O que aumentou, a Caixa vai e deposita para você. Isso das casas que tiverem vendidas, né? Então é importante também. Esse é um detalhe ponto bem importante. Quando a gente fala de apoio à produção, construir vira quase que um detalhe. Então a jogada do apoio à produção é a venda. Então se eu consigo, por exemplo, lançar um empreendimento, lançar ele e vender, por exemplo, 100% do empreendimento na planta, antes de iniciar a obra, eu consigo tocar com recurso 100% Caixa. A Caixa exige no início de obra, ali, dentro da Minha Casa Minha Vida, 30% das vendas. Então, com 30% eu já posso dar o start, porém eu vou receber a obra do percentual que eu já tenho vendido. Então essa é uma grande jogada. Assim, você tem que se preocupar assim, no apoio à produção muito mais com a venda do que tocar a obra. Tocar a obra você vai ter que tocar. Então vamos supor lá tem o terreno, a gente vê projetos que só tá a placa. Quando eles fazem aquele lançamento e vendem lá 30%, a Caixa já paga esse 30%? Sim, ela paga o 30% do terreno. Mesmo sem nenhum tijolo? Sem nenhum tijolo, você já recebe o 30% do terreno. Não. É bom. E aí, com 30% do terreno, você alavanca a obra, né? Então, daria para começar... Tem que fazer um fluxo de caixa ali para não achar que tá rico, né? Isso, o que acontece muito, assim... É raro. Se pegar as grandes construtoras, todas elas são hoje quase que reféns do apoio à produção, por causa desse alavanque. Então, o cara vai lá, permuta a área, ele vai lá, recebe o adiantamento da Caixa, ele já pega aquele dinheiro e vai para um próximo empreendimento. Então já vai dar um sinal no negócio, já vai comprar uma outra área, e aí ele precisa rodar lá o próximo empreendimento, lançamento e tal, para pegar o dinheiro e voltar para terminar aquela obra que ele deixou para trás. Então esse, assim, para quem está começando... Lança um daí para voltar no outro que já lançou, já recebeu e...
Então, assim, para quem está entrando no apoio à produção, esse é um grande cuidado para tomar, assim. Fiz o primeiro, não vamos se empolgar e pegar a graninha inicial ali e sair comprando área e tocando outros empreendimentos ali sem... Uma questão financeira até que básica, né? Se ganha 5 mil, tem que gastar, fazer conta para os 5 mil, né? Ou senão o apoio vira igual cartão de crédito. O cara ganha 2, tem 2 cartão, virou 4 só. E o limite é 30 mil, né? Como é que pode? Então, Mas é mais ou menos isso. Esse é um detalhe, eu acho que um dos mais assim, interessantes do apoio é esse fato de você receber sem ter um tijolo. Exato. Né? Porque se você fala em custo lá, quanto que vai dar vamos supor aqui, vamos fazer uma conta de padeiro, como dizem. 20 milhões um projeto lá de determinadas X casas. Se eu lanço e vendo 30%, a Caixa vai adiantar esses 6 milhões? Adianta o valor do terreno, né? Então, ali você bateu a demanda, assinou o contrato com a Caixa, voltou os contratos já registrados do banco, lá você já recebe esse 30% do terreno. E essa é a grande sacada. Com o 30% do terreno, você alavanca a obra. Para começar a obra. Essa é a grande sacada do apoio. Interessante. Então, eu acredito que do apoio a gente fez esse compilado, né? Ele é muito mais amplo, com muito mais informações, mas já dá para a gente ter uma ideia. Tá, se eu preciso fazer, eu tenho um mínimo de casas para construir? Não, o mínimo são 2 unidades, né? Você tem que construir um condomínio ali de 2 unidades e você consegue fazer. Porém, por isso que eu digo que o apoio é interessante para quem já constrói um pouco mais de unidades, porque tem algumas taxas da Caixa que são padrão. Então, por exemplo, para você... eu estou com um projeto, mandei para o banco hoje. Uhum. Hoje, nos dias atuais ali, né? A gente está pagando ali R$3.100 para abrir o CIOP, né? Que é abrir ali e colocar as Pode ser 2 ou 20 casas. Ou 500, ou 1.000, é 3.100. E aí, são várias taxas ali que a Caixa cobra, né? Durante o processo. E aí, quando você tem poucas unidades, o valor vai pesando, porque você tem que ratear isso no número de unidades, né? Eu diria que um número bom, assim, para entrar no apoio, é acima de 20 unidades ali, pelo menos, já fica um número interessante. Entendi. E falando nesse número mínimo de unidades, porque como o principal, um dos principais fatores para você implementar na tua gestão ali comercial é a venda, né? E hoje o que trava muito as vendas? A pessoa não tem entrada. Sim. Porque antigamente a pessoa tinha lá travado o FGTS, né? Ou ganhava, era demitida e sacava, ou ela comprava o imóvel e poderia usar. Mas saque aniversário, saque emergência, as pessoas foram utilizando esse FGTS e as pessoas hoje não têm um dinheiro guardado para comprar o imóvel. Daí entra alguns planos aí do governo, nós estamos falando aqui de Ponta Grossa, no estado do Paraná, nós temos um plano do governo estadual, que é da Coapar. Sim. Esse plano começou aqui no Paraná, né? O da Coapar, em conjunto com a Caixa. E foi copiado. Então hoje já tem São Paulo, tem Mato Grosso do Sul. E como é que é esse projeto da Coapar? Esse benefício, vamos chamar. Então antigamente assim, o governo estadual fazia algumas unidades residenciais, né? Com a fundo perdido e entregavam aí para pessoas com necessidade. E aí o que se passou a fazer, em vez de ele entregar a casa pronta, esse mesmo recurso que eles usavam voltou para dentro da Caixa, né? Criaram um fundo. E aí a pessoa ganhando até 5 salários mínimos, ela vai lá e se aplica ao programa da Coapar e ela ganha R$20.000 para ajudar na entrada. Ganha um cheque. Um cheque de R$20.000 para ajudar na entrada. Então a gente já tem, né, o governo federal ali, aquele subsídio federal, que pode chegar a um até valor... 55 mil, né, sendo dentro do apoio à produção ali, e contribui mais esse 20 aí com o da Coapar. Então a pessoa, se ela atingir o máximo até no subsídio federal, e daí esse da Coapar é fixo 20 mil, ela pode chegar a 75 mil de entrada sem sair do bolso dela. Isso, exatamente. Então uma casa é 175, ela financiaria 100 mil. Isso. E a gente vê algumas outras demandas, por exemplo, o Curitiba lançou agora o Casa Curitibano, né? Então, mais um cheque daí é do município, né, de Curitiba, de R$10.000. Então ele pode somar o 10 do Curitiba com o 20 do estado. 85 mil. Mais 50, até 55 do federal, né? Porque o federal tem uma faixa de renda. Como é que a gente faz para pegar esse cheque? Aonde que eu pego?
É porque, igual, as unidades da Caixa para o apoio à produção, nós podemos partir de duas. Sim. Mas se eu construir duas, eu posso usar esses cheques? Não, você tem que estar vinculado ao apoio à produção. Essa também é uma grande vantagem de você estar dentro do apoio, porque você tem esses dois. O federal é quase Mas que se eu igual para tiver todos. no apoio com duas casas, eu pego o cheque da Coapar? Pega. Se tiver dentro do apoio, tá. Qual Ah, que não, é? da Coapar não. Da Coapar tem um mínimo de 16 unidades também. 16 unidades. Então tem que ter um mínimo. Mas do federal, a partir de duas ali, né? Aham, dentro do apoio. Dentro do- Mas esse da Coapar que 20 mil, ele é bem expressivo de uma casa, aí que a gente está falando ali numa média de 200 mil reais. Sim, ajuda muito. Você pegar o teto hoje, aqui, por exemplo, pensando em Ponta Grossa, 245 mil, né? Nos 245 ali, a pessoa chegar a um financiamento de 80% ali, um 9,5. Uhum. Então, com mais 20 ali, putz, ajuda muito. Estamos falando de praticamente 10% do valor da casa ali, da entrada, né? Então, porque se a gente quiser pegar todos os benefícios, o subsídio, o federal, e vamos supor ali quem está em Curitiba, né? O Casa Curitibana, quem está construindo com duas, o cliente dele já pode. Sim, do Né? Curitibana, sim. Mas se ele quiser pegar também o da Coapar, ele tem que fazer esse mínimo de 16 casas. O Casa Curitibano também é um projeto que também tem duas frentes. Se você entrar também, você pode entrar no Casa Curitibana via Coab lá, que Uhum. né, habitação de Curitiba, e dentro da Coab também ela tem vários outros benefícios ali, de desconto de ITBI na compra do terreno, ITBI da venda da casa, o ISS de obra. Então, se você entrar pela Coab, tem várias vantagens para o construtor que acaba refletindo também no comprador da casa, E porque a casa vai ficar acaba mais barata. vendendo bem mais rápido, né? Por causa dos benefícios. Então, por exemplo, se nós temos esse mínimo de casas da Coapar, que é 16, já é um número mais expressivo. Não é qualquer pedaço de chão que vai viabilizar fazer 16 casas. Sim. Né? Se a gente tem essa possibilidade do apoio, a Caixa vai pagando na medida que vai vendendo, é muito mais viável também para o construtor fazer no mínimo 16 casas. Sim. Como eu falei também, Alice, vamos pensar o cara que hoje eu faço 2 casinhas, 4 casinhas. Ele consegue fazer as 20 casas ali que seja com esse mesmo recurso. Lembrando que ele precisa se profissionalizar, né? Então, o apoio à produção não é para qualquer um, né? Assim, todo mundo pode entrar, mas nem todo mundo consegue fazer o apoio, né? Porque é um processo Nem todo mundo fica. mais rigoroso, exatamente. Tem muita gente assim que até starta o processo e acaba no meio do caminho parando. Uhum. Até foi daí que surgiu a ideia de criar a mentoria por causa disso, cara. Eu vejo muita gente assim que investe ali dinheiro, investe tempo e começa a fazer o negócio, no meio do caminho fala, puta, mas não dá pra mim e sai fora. Nunca Então, cheguei nessa parte, agora o que eu faço? Vou então, voltar. É mais barato você pagar uma mentoria aí, ou você ter a informação de alguém que já faça, que consiga te pôr no trilho aí pra você entender até onde vai. Né? Igual esse construtor vai entrar e pensar, vou fazer 16 casas, tô tudo ali, tem a certificação, mas não tem o terreno. Aí a gente fala da permuta. Tem como ele fazer, a pessoa lá quer vender o terreno dela, ela quer X mil reais lá no terreno dela. Mas ela pode fazer uma permuta com esse construtor. Para ela fazer essa permuta com o construtor, quem que vai pagar ela o terreno? É o construtor ou é a Caixa? Eu diria que até um passo antes, assim, Alisson, o apoio à produção é difícil fechar a conta quando você compra uma área. Essa já é a primeira grande questão do porquê da permuta. A gente tá com Selic aí na casa de 15 aí hoje, né? Então, a gente pensar hoje que o que você tirar do bolso, você ganharia 15% dormindo em casa, né? E a gente tá falando de um processo que não é um processo curto, né? Então, um processo aí de alvará, apoio à produção e tal, é coisa de um ano aí. Então, vamos dizer, você vai lá, comprei uma área lá, 2, 3, 5, 10 milhões. Esse dinheiro parado no banco já te renderia lá próximo de 15, né? Então, essa viabilidade financeira, quando você coloca a viabilidade financeira para comprar o terreno, então você tem que comprar um terreno bem barato
para que consiga pagar esse teu investimento do dinheiro parado, né? E normalmente o dono da área quer maximizar o que der ali, a venda da área, né? Ele manda fazer uma avaliação É. e daí ele vai pedir avaliação, né? E que também a avaliação, assim, o que a gente vê hoje no mercado são muitos corretores despreparados para avaliação, né? Então, o cara hoje, o que o cara vê? A gente vê muito no mercado aqui da cidade, não sei se é privilégio nosso, ou se o mercado dos corretores está ficando cada vez pior. E não estou falando mal do corretor, porque eu também tenho Cresce, então já tive imobiliário, então conheço bem o mercado. O que o cara faz? Ele olha uma área do lado ali, já urbanizada, e vê um valor de metro quadrado, por estar na mesma região, ele fala, vale tanto metro. Só multiplica. E aí ele esquece que quando a gente... normalmente uma área de apoio à produção é uma área cru. Então eu vou precisar fazer... galeria de água, esgoto, drenagem, asfalto, meio-fio, parte elétrica. Então, tudo isso, a infraestrutura vai encarecer o preço da área. Então, o primeiro ponto que tem que ser feito é esse. Cara, quanto tem uma área urbanizada, quanto eu gastaria por urbanizar para ter uma noção de valores, né? A segunda grande questão que alguns corretores não observam quando a gente fala de área, normalmente tem algum enrosco assim, ambiental, tem uma nascente, passa um arroio no meio, tem uma área que tem uma preservação ambiental, como a gente está falando de áreas maiores, né? Então o que a gente vê assim é o corretor não se atentar ao metro quadrado construível, digamos assim, né? O útil, né? Onde que eu vou usar, né? De fato, né? Porque quando você pega, por exemplo, tem uma área de 10 mil metros e a do lado tem 10 mil metros, só que a do lado tem uma nascente no meio da área, assim, eu não posso equiparar o metro quadrado das duas igual, porque a área útil de uma é muito menor que a outra. Uma analogia aqui, para quem entende um pouco de área rural, o cálculo, geralmente, ele está em cima da área agricultável, né? Isso. Aqui o cálculo estaria em cima da área edificável. Eu diria assim que é um conceito que pouquíssimos corretores usam, é por isso que eu falo assim, não sei se é privilégio nosso, mas é o que a gente vê na região hoje. O valor da área está ligado ao VGV do total da área. Né? Então, por que uma área mais central eu tenho um metro quadrado maior, uma área mais afastada tem um metro quadrado menor? Não é porque o metro quadrado daquela região é maior ou menor, ou a região que é melhor ou maior. É o que você consegue fazer em cima da área. Então, putz, eu tenho um terreno do lado de um shopping. Cara, eu vou edificar, vou fazer um prédio, então meu VGV é alto, o terreno valorizou. Né? Quando eu pego uma área afastada lá, que eu preciso fazer lá um projeto do Minha Casa Minha Vida, num valorzão bem popularzão e tal, o meu VGV diminui muito, então o valor daquela área em metro quadrado diminui. Então, no final das contas, o valor do metro quadrado está ligado ao VGV total que é edificável naquela área e não a ver com o metro quadrado da região. Então, essa é a grande confusão que acontece hoje no mercado. E aí, o que a gente vê muito, assim, o dono da área chama uma imobiliária para fazer iludido. Fazer um metro quadrado. Muitas vezes a imobiliária olha, às vezes nem vai na área, assim, dificilmente, né? O cara vai lá, vai pisar na área, vai procurar uma nascente. Manda o link do Google Maps. E aí ele dá uma olhada no que tem de imóveis em volta ali, precifica mais ou menos pelo valor do metro quadrado e manda pro dono da área. Então, muitas vezes, quando a gente chega para negociar com o dono da área, ele já está com um valor na cabeça que foi passado por um outro corretor, às vezes até pelo próprio corretor que está trazendo para o negócio. E quando a gente vai colocar as contas na mesa ali, a conta não fecha, porque por conta todas essas restrições aí que tem a área, né? E lembrando assim, normalmente o dono da área também quer levar o máximo de valor possível e tal. E lembrando que a negociação, quando a gente fala de permuta, eu não estou fazendo uma compra. Então, se eu não estou fazendo uma compra, cara, eu não estou chegando para você, quanto você quer nesse copo? Eu quero R$10. Não, tu paga 8, tu paga 7. Cara, quando a gente fala de permuta, nós somos ser sócio desse copo. Né? Você vai ter um percentual. Você vai ter um percentual. Então, quanto mais eu conseguir colocar agregado e VGV na área, mais o permutando da área também vai ganhar. Então, esse é um segundo ponto que é muito comum, assim, o dono da área querer levar uma negociação para um compra e venda, para tentar tirar o maior número possível ali. E quando é muito mais fácil a gente sentar,
analisar uma permuta, entender o que a gente consegue botar do VGV, e aí a gente tem um percentual. Então, putz, do VGV total eu te dou X% do negócio. A gente pensando aqui, vamos supor, a gente tem uma avaliação real desse terreno. E a pessoa colocou lá para vender. Igual você falou, uma Selic alta faz com que quem tenha esse dinheiro, dificilmente ele vai comprar um lote lá sem nada em cima para imobilizar o dinheiro lá dele, sendo que está rentabilizando um valor bem alto na aplicação financeira. Então, essa já começa por essa dificuldade. Mas se eu tenho uma avaliação real, vamos supor aqui, vamos falar em 10 milhões. A pessoa que vem entende esse processo do apoio e ela fala que quer permutar a área para ser sócio da construtora no empreendimento. Esse valor de 10 milhões, ela vai receber esse 10 milhões ou na permuta ela recebe até mais? Normalmente a permuta, a pessoa recebe mais do que ela receberia. Normalmente não, sempre, né? A gente fala normalmente porque assim, normalmente às vezes o cara tem um valor na cabeça que não é válido e a gente só consegue fechar com a permuta para chegar naquele valor dele. Mas se a gente for falar... por isso eu até falei de um valor real, né? Quando você pega um valor real de área, sempre a permuta vai ser mais vantajosa. E por quê? Porque... foi o que a gente falou do recurso financeiro. Eu botei um recurso financeiro, esse recurso financeiro tem que ser pago pelo projeto, né? Uhum. Então, para ser pago pelo projeto, eu conseguir rentabilizar a Selic e tal, eu preciso pagar menos na área para o meu dinheiro ficar ali parado durante o período de documentação. A partir do momento que eu trago o terreneiro para dentro do negócio e ele faz parte de um percentual do VGV e eu não injetei aquele dinheiro, esse ganho ali que eu teria de um dinheiro parado, quem está ganhando é o dono da área. E o terreneiro tem a segurança nada mais do que a Caixa Econômica, o maior banco de habitação do Brasil, né? Que não é o Ariel que necessariamente vai pagar. Mostrou que o projeto é viável, a Caixa vai financiar aquele empreendimento e na medida que for vendendo, os sócios vão recebendo, terreneiro e construtor. Exatamente. É importante falar assim, eu já fiz várias permutas, tanto no individual quanto no apoio, né? Na verdade, dos apoios que eu fiz, eu nunca comprei uma área. Na verdade, eu comprei uma área, assim, que também era... Na verdade, nem foi bem uma como a gente fez uma negociação de permuta e sobrou um pedacinho da área, deu um pedacinho da área, a gente negociou ali, eu paguei em dinheiro. Uhum. Mas, assim, a permuta é sempre mais vantajosa. Então, assim, quando você pega alguém que teve essa avaliação errada de um corretor e tal, e o cara tá ali 2, 3, 5, 10 anos, às vezes, tentando vender a área e não consegue vender, a gente consegue chegar naquele valor, teoricamente, que está na cabeça dele, né, com a permuta, porque a gente tem essa rentabilidade. E quando o cara tem ali um valor na cabeça e a gente consegue mostrar para ele, putz, mas na permuta você pode sair de 2 milhões para 6, para 5, para 3, né? E ele fica, muitas vezes, até meio ressabiado, assim, putz, cabreiro. Como é que o cara consegue me pagar tanto mais, né, na área, assim? Então a gente explica. Quem que vai pagar, né? Eu vejo que essa é uma dúvida grande. O pagamento via Caixa Econômica para o terreneiro é super importante, né? Porque ele tem a confiança do governo, né? Não estamos falando do Ariel. Um grande banco. É um grande banco. E ele sendo sócio ali, o terreno fica no nome dele, ou fica no nome da construtora, aí é questão documental ali, de negociação, né? Mas esse terreno, a partir da assinatura da Caixa, o terreno tem uma alienação fiduciária ali da Caixa, e assim, a Caixa vai entregar um empreendimento. Ou com o Ariel, com o João, sem o João. A Caixa, a partir do momento que você assinou o PJ ali e bateu a demanda, a Caixa vai fazer a entrega do empreendimento. Então, o Ariel morreu no meio do caminho ali. A Caixa vai lá e coloca o Zezinho termina o empreendimento. Vai terminar e vai pagar o terreneiro e vai entregar as casas para os mutuários. Então, assim, a garantia do negócio é espetacular. Não tem outra garantia melhor que essa numa questão de compra e venda de área. Que baita negócio. Eu acredito que podemos encerrar esse episódio, porque é um tema vasto, mas deu para entender um pouco. Então, para você que tem um terreno que está tentando vender, olha aqui, ó. E não vende? Não dá para plantar soja, ou é pequeno para plantar soja. E quer rentabilizar ainda mais no valor real, é uma ótima oportunidade essa permuta imobiliária aí para entrar no apoio à produção da Caixa. E qualquer coisa, manda mensagem aí para nós, no Metro Quadrado. O Ariel vai conversar com você
aí de uma forma individualizada e ver o que de repente viabiliza e esclarecer mais dúvidas. Um abraço, até o próximo episódio. Um abraço, até mais.